tarde, Fernando, tudo bom? Boa tarde, Dylan. Tudo ótimo por aqui. Tudo certo. Então, vamos esperar um pouco mais até o pessoal entrar na live. A live Claro. tá marcada para as 14 horas e nesse horário vamos começar a conversar sobre o mercado do boi gordo. Por enquanto, vou passando aqui para vocês a situação do mercado. O mercado hoje internacional das commodities, sem negociações na Bolsa de Mercadorias de Chicago, na Bolsa de Nova York, Estados Unidos feriado, antecipando o dia da independência, e com isso o mercado perdeu os seus principais referenciais. Mas o câmbio no Brasil registra uma queda de 0,44%, cotado a 5,33. Outro referencial para o mercado nesse momento, o petróleo vem registrando queda de cerca de 1% na Bolsa de Nova York, barril para agosto acima de $40 o barril, 40,25 nesse momento. Esses são os principais referenciais para o mercado financeiro internacional e também para o mercado de commodities. Eu aproveito o momento antes de iniciar a live e convido todos para visitar o site de Safras, safras.com.br, e pedir uma demonstração da nossa nova plataforma, um novo serviço de Safras, a plataforma Safras. Você pode ter uma demonstração gratuita de 7 dias e ao final da live que eu vou ter hoje com o Fernando, a gente vai apresentar um benefício para quem assistiu, terá uma promoção para o acesso à nossa plataforma. Nos acompanhe que ao final dessa conversa com o Fernando terá um cupom e um benefício para quem assistir essa live ao final da nossa conversa sobre o mercado do boi gordo. Faltando 2 minutos para começar a live oficialmente, agradeço a quem já está acompanhando com a gente e lembrando que o mercado do boi gordo bastante agitado nesses últimos dias, preços superando muito a casa de R$200 a arroba, e logo mais iniciaremos a conversa com o Fernando Henrique, ele vai explicar todos esses movimentos do mercado. Além da nossa nova plataforma, no site de Safras você pode acompanhar também os cursos, a programação de cursos online que os analistas de Safras estão apresentando. São cursos para as principais commodities negociadas no Brasil. Você vai ter acesso à nossa agenda e se programar para acompanhar os movimentos dos principais mercados negociados no Brasil. Faltando um pouco mais de 1 minuto para a gente começar essa live oficialmente. Hoje falaremos sobre o mercado do boi gordo com o analista de Safras, o Fernando Henrique Iglesias. Vamos começar daqui a pouco. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, o mercado perde um pouco dos seus referenciais, mas hoje é um bom momento para a gente conversar sobre a situação do mercado do boi gordo. Quase chegando no horário. Oficialmente às 14 horas. Bom, 14 horas vamos começar o nosso bate-papo sobre o mercado do boi gordo. Hoje eu sou o Dylan de la Páscoa e hoje eu converso com o nosso analista de Safras, o Fernando Henrique Iglesias, sobre a situação do mercado do boi gordo. As nossas lives de Safras para analisar as principais commodities são realizadas sempre às sextas-feiras, a partir das 14 horas. Na semana que vem, excepcionalmente, a live está marcada para as 15 horas, a gente terá o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a partir das 13 horas, e para ter mais tempo para a conversa, nós vamos fazer essa live às 15 horas e o assunto será algodão. Nós conversaremos com o analista de Safras, o Elcio Bento. Eu peço que, para dar agilidade a essa live, para a gente ter bastante assunto para conversar, que quem está nos acompanhando mande suas perguntas e seus comentários. O Fernando vai responder, vai tentar, da melhor maneira possível, atualizar a situação do mercado brasileiro do boi gordo. E lembro que ao final dessa conversa nós apresentaremos uma promoção. Para quem assistiu, terá um benefício, um cupom para ter o acesso ao nosso novo produto, a plataforma de Safras. Bom, conversando então sobre o mercado, Fernando, vamos começar sobre essa situação dos preços, né?
preço arroba em São Paulo chegando a R$ 218 nessa semana. Em igual período no mês passado, o preço era de 190. No igual período do ano passado, uma cotação de R$ 156 a arroba. E eu gostaria de saber de ti o que está causando essa elevação nos preços do boi gordo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, existem basicamente dois fatores muito interessantes que justificam todo esse movimento de alta do boi gordo. O primeiro deles e o mais importante é a forte demanda chinesa nesse ano de 2020. A partir do segundo trimestre, quando a China reabriu sua economia, ela passou a comprar volumes muito expressivos de proteína animal e começou a comprar carne bovina em um nível muito alto aqui do Brasil. Então isso acabou gerando um grande diferencial para o mercado pecuário e acabou sendo um grande fator para essa alta dos preços aí no mercado doméstico. O outro elemento que nos leva a essa alta dos preços é uma oferta bastante restrita no início de entre-safra. Quando chegou a pandemia aqui no Brasil, ali em março, quando começou a fechar, quando começou o isolamento social aqui no país, foi quando os preços do boi gordo atingiram seu ponto de mínima. E isso influenciou na decisão do confinamento do primeiro giro. Então, nesse primeiro giro, que é agora no comecinho da entre-safra, que está chegando agora no mercado, deveria estar chegando agora essa oferta de animais confinados, ela é em menor proporção, justamente pela menor atratividade dos preços no mercado futuro e no mercado físico do boi gordo, levou esse quadro de oferta restrita, e nessa combinação de fatores o preço explodiu. O preço do boi gordo disparou, e animais padrão China, os animais que cumprem os requisitos de exportação para a China, são negociados aí em São Paulo até R$ 227. A gente viu relatos de negócio nessa semana. Tá certo. Fernando, aproveitando então, parece que o grande assunto nesse momento é o desempenho das exportações brasileiras, né? Em junho, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações superaram 150 mil toneladas, e com um aumento de mais de 30% sobre o ano anterior. E no acumulado desse semestre, a gente tem mais de 1 milhão de toneladas exportadas, um aumento de 7% sobre o primeiro semestre do ano passado. Que fatores que estão determinando essa demanda pela carne brasileira, Fernando? Novamente, são duas justificativas que levam a esse crescimento das exportações nesse ano de 2020. O primeiro deles eu já citei, é a China. Ela precisa corrigir um déficit proteico no seu mercado interno, então ela está importando muita proteína animal, e não só do Brasil. Outros países também acabaram beneficiados disso. Na carne bovina, especificamente, o Brasil ganhou frente aos demais concorrentes no mercado internacional. O outro elemento que aumenta muito a competitividade da proteína animal brasileira e da carne bovina também é o real desvalorizado. Por mais que a gente veja o câmbio aí voltando um pouquinho, a 5,30, às vezes abaixo de R$5, a competitividade é muito alta com essa paridade cambial. Acima de 4,85 é extremamente competitivo a carne brasileira. Fernando, bom, um assunto também recorrente é a questão dessa dependência do Brasil do mercado chinês. Tanto a sustentação dos preços no mercado interno, quanto o ritmo dos embarques, tudo isso, o principal fator, o denominador desse comportamento do mercado é essa presença maciça da China na ponta compradora. Essa dependência do mercado chinês causa alguma preocupação? Algumas entidades já começam a manifestar um certo receio em relação a isso. Qual é a tua opinião sobre esse assunto, Fernando? Isso é natural. A grande vantagem que a gente tem nesse momento é que é uma relação de codependência. O Brasil, ele acaba sendo o grande fornecedor de carnes nesse momento, de carne de frango e de carne bovina para a China, tá? A carne suína, a China tem comprado de mais fornecedores aí, carne suína, mas de qualquer maneira, a demanda chinesa, a necessidade de compra leva a China até o Brasil. Então, por mais que seja uma dependência perigosa, que em dado momento a China vai corrigir essa lacuna de oferta que ela tem em seu mercado doméstico, mas por enquanto ela também depende do Brasil. Então ela precisa comprar carne do Brasil para atender sua demanda doméstica. Nessa semana a gente até teve algumas notícias, algumas informações de que
os chineses eles estão colocando algumas restrições a algumas plantas no Brasil. Isso, de alguma forma, isso pode causar alguma mudança nesse fluxo do mercado nos próximos dias, Fernando? A China tomou essa posição de suspender as importações de plantas, não foi só aqui no Brasil, tá? A gente viu um movimento semelhante acontecendo no Reino Unido para plantas de suínos, nos Estados Unidos, na Alemanha, mais recentemente aconteceu na Holanda também, tá? E é sempre importante a gente dizer que, por enquanto, não há nenhuma comprovação científica que a Covid-19 possa ser transmitida por alimentos ou mesmo por embalagens de produtos. Enfim, é uma decisão da China, que ela está vendo uma segunda onda de contágio, tá? Da Covid-19, e já começa uma restrição de novo no mercado chinês. Isso sim é algo que pode preocupar. Caso a Covid volte a avançar no mercado chinês, pode levar a um cenário parecido com o do primeiro trimestre desse ano, em que a China não era tão atuante assim no mercado internacional, em função justamente dos bloqueios que foram impostos. Então, dificuldades logísticas dentro do país aconteceram, havia bloqueios, os containers entravam dentro da China e não retornavam, então teve escassez de containers nesse primeiro trimestre. Enfim, preocupa mais um possível avanço da doença na China do que uma série de restrições a frigoríficos que acontecem de maneira pontual. Sempre importante a gente destacar isso. Os frigoríficos brasileiros aderiram a um protocolo que foi delimitado junto ao Ministério da Economia, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Agricultura, e as normas para evitar que a doença se espalhe no chão de fábrica são adotadas de uma maneira bastante rigorosa. Então, não há risco de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, em que houveram sérios problemas na cadeia produtiva, a agroindústria paralisou realmente por lá. Certo, Fernando. Bom, essa questão da China e o mercado brasileiro no setor de carnes, ela não se restringe só à carne bovina e também os impactos não são só o boi gordo. Então eu aproveito a pergunta do Rafael Juan e eu acrescento na nossa conversa a carne de frango e também a carne suína. O Rafael ele pergunta qual a tendência de preço da carne de frango no segundo semestre. Eu já aproveito a pergunta do Rafael Juan e já também te questiono de que maneira o mercado chinês está impactando também nesses outros setores, na carne de frango e na carne suína no Brasil. Para você ter ideia, a China comprou 160% a mais de carne suína brasileira nesse ano de 2020. O Brasil já chegou a exportar, no mês de maio, ele rompeu a barreira de 100 mil toneladas de carne suína pela primeira vez na história. Pela primeira vez, o Brasil conseguiu fazer mais de 100 mil toneladas de carne suína. Para a carne de frango, a China comprou 40% a mais em relação ao ano passado. Então, a gente vê que o mercado está cada vez mais centrado nessas exportações. Para a carne de frango propriamente dita, uma coisa que a gente tem sempre que colocar, que em períodos de crise econômica, de intensificação de dificuldades econômicas, queda de renda da população, acaba que a pandemia está gerando enfraquecimento econômico de uma maneira geral, existe uma perspectiva de maior consumo de proteínas mais acessíveis. É por isso que a gente já vê um aumento dos preços do ovo, por exemplo. Então, os cortes do dianteiro bovino também têm subido. Nesse sentido, com uma economia, com uma perspectiva de menor crescimento econômico, com a perspectiva de queda da renda, existe a tendência de aumento de consumo de cortes menos nobres, de carne de frango, por exemplo. É nesse sentido que a carne de frango vai acabar se beneficiando em relação às demais. Por ser uma proteína mais acessível, ela tem uma tendência de ganhar mercado em relação a outras proteínas que são mais caras. A exemplo da própria carne bovina, que tem um preço relativamente alto, um preço proibitivo para certas parcelas da população nesse momento. Para a carne suína, a correlação com o mercado chinês é mais aparente do que nas demais. A China compra 50% de tudo que o Brasil tem exportado. 50% do que o Brasil exporta de carne suína vai para a China. Então a dependência é muito maior nesse momento. Então, mantendo esse ritmo de embarques, a gente vai ver um quadro de disponibilidade interna de carne suína melhor ajustado, e isso acaba oferecendo respaldo aos preços domésticos também.
Então está tudo nesse momento centrado, correlacionado com as exportações. Até porque, como eu já citei, a nossa economia vai sentir mais dificuldades por ser um país emergente. Então a tendência é que o Brasil se recupere dessa crise provocada pelo coronavírus de uma maneira mais lenta, mais morosa em relação às economias maduras. Eu aproveito então nesse momento, peço que o pessoal que está nos assistindo possa mandar suas perguntas, seus comentários para a gente ter uma agilidade nesse nosso bate-papo. E lembro que ao final dessa conversa com o Fernando, o Safras vai liberar um cupom e você vai ter uma surpresa, um benefício em relação à nossa nova plataforma, a plataforma Safras. Você vai ter acesso à nossa plataforma por um período mais extenso. Então, acompanhe a gente, que você ao final dessa live vai ter um benefício, vai ter uma promoção que vai, de certa forma, garantir, pelo menos, você vai ter o conhecimento dessa nossa nova plataforma, essa plataforma que ela reúne não só preços, mas todos os gráficos, análises, notícias do Grupo Safras e Mercado. Bem, vamos falar um pouco de câmbio, então, Fernando. O câmbio, em maio, ele se aproximou da casa de R$6. No mês de junho, ele chegou a operar abaixo de 5. Nessa semana, preço em torno de 5,30. O que a gente pode esperar do câmbio e que benefício ele vai trazer para as nossas exportações no segundo semestre? Bom, a gente está num mercado, falando na parte dos sistemas econômicos, etc., o mercado está absolutamente bipolar nesse ano de 2020, não poderia ser diferente. A gente vê as ações ao redor do mundo subindo muito rápido, um movimento até surpreendente em função de tudo que está acontecendo, e a gente vê o mercado acionário se descolando da economia real. Em termos de câmbio, a gente tem alguns elementos que mantêm o real desvalorizado. Vamos começar pela taxa de juros, que está cada vez mais baixa, a gente está em 2,25% ao ano agora, nesse momento, com perspectiva de novos cortes nas próximas reuniões. Isso faz com que o mercado brasileiro não seja tão atraente assim para o investidor estrangeiro. Com isso, o real ali acaba se mantendo desvalorizado. Outro aspecto que a gente precisa considerar também está na instabilidade política do Brasil. Com a dificuldade entre os três poderes em dialogar, também acaba tendo esse problema de governabilidade, afastando o investidor estrangeiro do país. Esse também é um aspecto que reforça esse processo de desvalorização cambial. A tendência é que o câmbio siga operando aí entre 4,85, que foi o suporte em que ele testou quando o real encontrou espaço para se valorizar mais agressivamente, até 5,50, 5,60. Então é um espaço bastante amplo, mas de qualquer forma, nessa paridade, as carnes brasileiras, a proteína animal brasileira é extremamente competitiva. Então, com essa competitividade acentuada da carne brasileira, a expectativa é que no segundo semestre as exportações sigam em bom nível, exportações muito positivas, e tem que considerar sempre que a China vai continuar comprando muita carne. Para se ter ideia, a peste suína africana levou em torno de 45% do rebanho de suínos da China. É um volume muito substancial e exige que ela trabalhe muito nas importações, precisa comprar muita carne, comprar muita carne suína da União Europeia e dos Estados Unidos também, e muita carne bovina e carne de frango do Brasil. Então, é esse o centro do setor carnes do Brasil nesse momento. Essa capacidade de atender a demanda chinesa acaba se tornando o nosso grande diferencial para a sustentação dos preços no restante de 2020. Ainda falando sobre a China, o Rodrigo Ramos, lá da agência Safras, ele lembra que, no caso do algodão, houve um crescimento de 170% na fatia brasileira de importações chinesas. Ele quer saber se, no caso da carne, há um número mais exato sobre o quanto cresceu as compras chinesas de carne no mercado brasileiro. Tem um número aproximado, Fernando? Temos sim. Olha, eu estou com os nossos quadros aqui, já separei para essa apresentação, tá? A
mil toneladas nesse ano de 2020, de janeiro a maio. Foram 208 mil toneladas de janeiro a maio de 2019. Isso dá 40% a mais, tá? Para a carne suína, são 161% a mais em relação a janeiro e maio do ano passado. Foram 185 mil toneladas para a China de janeiro a maio de 2020 e 70,7 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Agora, em relação à carne bovina, os números também são bastante importantes, tá? A China já tem em torno de 40% do mercado brasileiro de exportação. A China comprou 422 mil toneladas de carne bovina em equivalente de carcaça em 2020, de janeiro a maio. E no ano passado foram em torno de 184 mil toneladas. Isso dá um crescimento de 128% entre um ano e outro. Então, realmente a China tem comprado muito e se acelerou esse ritmo de compras a partir do segundo trimestre. Então, quando a gente fala em China dependência, não é brincadeira. Realmente, a China está mantendo a sustentação desse mercado de uma maneira ímpar. Imagine agora se a China não estivesse comprando esses volumes que ela está comprando no meio da crise do coronavírus. Restaurante fechado, uma demanda deprimida aqui no mercado doméstico, o cenário seria completamente outro. O mesmo exercício vale a gente fazer no caso se a nossa demanda estivesse dentro da sua normalidade. Imagine uma demanda normal aqui no Brasil. O preço da arroba do boi gordo teria potencial para passar R$250 novamente, dentro de uma demanda normal. Então, realmente, o que a China está fazendo com o mercado de carnes em escala global acaba sendo um grande diferencial aí para o setor. Tá certo. Lembrando que esses números que o Fernando passou, eles estão todos lá na nossa nova plataforma de safras compilado, além de um banco de dados, uma série histórica de preços, todos os dados sobre embarques, exportações, abates, preços sobre o mercado do boi gordo e das demais carnes, a gente tem tudo lá na nossa nova plataforma. E lembrando que ao final dessa conversa, Safras vai apresentar uma promoção para você conhecer esse nosso novo serviço. Bom, Fernando, terminando essa primeira parte da nossa conversa, eu gostaria que tu fizesse um balanço, então, desse primeiro semestre no setor de carnes, principalmente carne bovina, e incluísse nessa resposta o comportamento do mercado durante a pandemia do coronavírus, como o mercado se comportou, teve alguma retração, o mercado chegou a se assustar com essa atual situação e como se recompôs ao longo dos meses. É muito importante a gente destacar uma coisa em relação à pecuária de corte nesse primeiro semestre de 2020. A palavra que a gente pode usar para definir a pecuária de corte é resiliência. Os preços do boi gordo eles não caíram tanto quanto poderiam ter caído, tá? A gente viu a arroba do boi gordo aí no ponto de mínima dela no ano em São Paulo a R$185. É um preço relativamente alto se a gente pensar isso em março, né? Se a gente pensar que no ano passado, nesse mesmo período, a arroba do boi gordo estava em R$150, R$155. Ou seja, o preço do boi gordo, da carne bovina, não caiu tanto quanto poderia ter caído. Então ele passou relativamente com alguma tranquilidade nessa crise do coronavírus, com preços que remuneraram bem o pecuarista. Além disso, os preços da carne bovina no mercado doméstico também não apresentaram uma queda tão severa assim. Agora, já para a carne suína e para a carne de frango, o quadro foi diferente. Os preços da carne de frango e da carne suína acabaram desabando em função da pandemia. A carne de frango principalmente. Carne de frango, o frango vivo chegou a operar abaixo de R$ 2,20 o quilo. É um preço muito baixo. Mas agora o mercado já entrou nos eixos, já se normalizou e a gente já vê os preços reagindo ao longo da avicultura e da suinocultura também. O preço do frango vivo já está acima de R$ 3,50 novamente em São Paulo. Então a gente está começando a retomar aquele cenário normal. E lógico, esse fôlego que as exportações têm nesse momento, eles acabam dando esse suporte necessário para o mercado conseguir reagir agora que alguns estados ensaiam a reabertura. Então, nessas condições, a gente já vê um cenário de um pouco mais de otimismo em relação à demanda doméstica
doméstica com o processo de reabertura. Lógico, é sempre importante a gente pontuar. A demanda não vai ser igual ao momento anterior à pandemia. Os danos que essa pandemia, que o distanciamento social, que a pandemia trouxe para a economia, é algo inédito, não tem nem como a gente mensurar por enquanto. A gente ainda está vivendo ela, não tem como a gente avaliar ainda todo o impacto que foi causado. O que se sabe até o momento é que muitas empresas fecharam, a massa de desempregados cresceu muito, e a renda, de uma maneira geral, tem uma perspectiva negativa para esse ano de 2020. Então, é um cenário ainda complicado, mas com o real muito desvalorizado e com um apetite chinês surpreendente, com um apetite chinês expressivo nesse segundo trimestre, com uma perspectiva de continuidade no restante do ano, o foco do setor carnes é, sem dúvida, as exportações no restante de 2020. Resumindo, então, nosso primeiro semestre, se não fosse os embarques, se não fosse essa demanda chinesa, o impacto no mercado interno seria bem maior, claro, evidentemente, reflexo dessa queda na economia, coronavírus causando toda uma mudança na concepção de mercado, e em função disso houve a sustentação dos preços internos, e a arroba cotada foi garantida por essa maior demanda, principalmente por parte da China. Bom, Fernando, falando um pouco sobre o mercado de reposição, que é muito importante nesse momento, eu gostaria que tu explicasse aí, falasse um pouco para nós sobre o comportamento dos preços no mercado de reposição e o impacto sobre a formação dos preços internos. Bom, nesse momento no mercado brasileiro, como o foco é a exportação, o animal que vai para a China, a carcaça, a terminação dela, a exigência é que seja um animal jovem, de até 30 meses, com 4 dentes e assim por diante. Então, a China tem uma exigência, tem uma predileção por animais jovens. O que isso representa para o mercado brasileiro? Quer dizer que a demanda por gado de reposição acaba aumentando, que o animal vai para o abate cada vez mais jovem. Antigamente, chegava-se a abater um animal com 4 anos de idade. Então, é um animal já com mais idade, etc. Então, esse padrão já mudou completamente nos últimos anos. A preferência é por animais jovens, e a gente vê uma demanda muito grande por esses animais de reposição nesse momento, justamente para atender essa exigência do mercado de abate de animais jovens. Então, para se ter ideia, o bezerro já superou a marca de R$ 2.300 por cabeça no interior paulista. Na região centro-oeste, normalmente o bezerro é negociado acima de R$ 2.100 por cabeça. Então, os preços do gado de reposição também estão muito aquecidos nesse momento. E a expectativa é que isso persista ao longo de todo o ano de 2020, e esse é um outro fator que oferece suporte aos preços do boi gordo. É o principal custo do pecuarista é a compra do gado de reposição. Então ele precisa manter o seu preço de venda alto para ter uma margem operacional satisfatória. Então a tendência para o restante do ano é que os preços do gado de reposição sigam em patamar elevado, possivelmente até com novos recordes estabelecidos. É sempre importante a gente destacar que esse preço de R$ 2.300 por cabeça, nos nossos serviços aqui no Safras Mercado, a gente acompanha diariamente os preços do gado de reposição. Eles atingiram recordes nesse ano de 2020, com a perspectiva de continuidade desse movimento de alta, alcançando novos pontos de máxima durante o segundo semestre. Tá certo. Bom, o Felipe Heiker, ele classifica o conteúdo bom, claro e direto, e te dá os parabéns, Fernando. Muito obrigado pela audiência, obrigado, Felipe. Em nome do Felipe, eu peço que quem tiver perguntas e comentários pode mandar para a gente. O Fernando está à disposição, a live recém passou da metade da nossa conversa, a gente tem bastante tempo para conversar. E eu quero aproveitar então, Fernando, e emendar uma pergunta aqui do Rodrigo Ramos, né? Ele quer ter uma ideia de qual a queda da demanda interna pelo boi gordo desde o início da declaração da pandemia em março. Dá para dimensionar mais ou menos como foi esse recuo interno da demanda? Essa pergunta é muito interessante. Aí a gente entra num aspecto que é o seguinte: nem todos os frigoríficos brasileiros são habilitados para exportar
para a China. Então, a gente já vê uma distinção muito grande dentro do mercado, que são os frigoríficos que conseguem exportar para a China, que conseguem uma receita diferenciada e demandam boi gordo de uma maneira muito mais ávida, tem um ímpeto de compra muito maior, e aqueles que precisam operar com sua capacidade de abate reduzida. Muitos frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico operam em 50% da sua capacidade nesse momento. Então eles tiveram que reduzir a capacidade de abate para se adequar a uma nova realidade da demanda. Isso foi especialmente crítico no mercado paulista, no período mais grave de distanciamento social, em que a pandemia exigiu medidas mais amplas de distanciamento. Então a gente vê frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico passando por dificuldades operacionais mais acentuadas neste ano de 2020, até porque a matéria-prima continua cara. Eles precisam comprar boi e, nesse caso, continuam pagando um preço alto, mesmo sem ter um escoamento de carne tão bom quanto já foi. Então é nesse sentido que a gente vê o mercado apresentando as suas nuances. Então tem frigoríficos com receitas muito positivas, que são esses que exportam para o mercado chinês, e frigoríficos com maior grau de dificuldade nesse momento, que são aqueles que operam apenas no mercado interno, ou que exportam para a Europa, ou para o Oriente Médio, que são regiões que ainda estão voltando agora, ensaiando o seu retorno. Fernando, falando ainda do comércio exterior, que é importantíssimo não só para todo o setor agropecuário brasileiro, mas ultimamente a gente notou que o Brasil, diplomaticamente, fez grandes avanços na abertura de alguns mercados, né? Eu queria que tu avaliasse assim para nós, além da China, quais mercados que tu destacaria nas compras do setor, né? O que já foi aberto e que está ajudando nesse aquecimento da demanda, e também eu gostaria que tu falasse um pouco sobre os mercados que ainda estão fechados para a carne brasileira e de que forma isso prejudica o fluxo dos embarques brasileiros. Olha, o Brasil, na verdade, ele luta nos últimos meses para abrir o maior número de mercados possíveis, até para reduzir essa dependência em relação ao mercado chinês. Recentemente, o Brasil conseguiu abrir o mercado do Canadá e do México, conseguiu habilitações para exportação de carne bovina, essa semana, inclusive, tá? Todas essas medidas são muito importantes. Todas as medidas que abram a carne brasileira, que ofereçam maior perspectiva para o mercado brasileiro são importantes. Até porque, como eu já citei, em algum momento a China vai fechar a sua lacuna de oferta e vai reduzir sua atuação no mercado internacional. Lógico, a gente ainda tem uns 2 anos e meio, 3 anos até que isso aconteça. É um processo demorado para essa recomposição do plantel de suínos aconteça. Mas, de qualquer maneira, é sempre importante você conseguir pulverizar os embarques, tornar eles mais dispersos. Frango, por exemplo. A China é o principal importador de carne de frango brasileira? Mas tem uma fatia só de 17%, não é algo tão concentrado. O Brasil continua enviando 10% das suas exportações para a Arábia Saudita e 10% para o Japão. O abate halal segue como um grande diferencial para o setor carnes brasileiro. É um dos poucos países do mundo que tem capacidade de atender esse mercado tão exigente. Então, esse é um outro grande diferencial do setor carnes do Brasil, principalmente para a carne de frango. Para a carne suína, a situação é muito mais preocupante. Os outros importadores de carne suína não chegam a ocupar uma fatia aí de 5 a 7%. Então, o Brasil depende muito da China para a exportação de carne suína. É mais de 50% do que o Brasil exporta, como eu já falei. Carne bovina, a situação também chegou num patamar preocupante, porque se a gente somar Hong Kong e a China, que o território autônomo, Hong Kong, costuma comprar proteína animal e fazer o repasse para a China continental. Então, de maneira direta ou indireta, a China detém uma fatia das exportações brasileiras de 55%. Então, é realmente muito concentrado. Nesse caso, qualquer medida que o mapa tome de abertura de mercados é extremamente relevante, é muito importante, porque, querendo ou não, a questão do mercado, essa situação do mercado chinês é conjuntural.
Em algum momento, essa curva da PSA, o problema da peste suína africana, vai ser corrigido no mercado chinês e a lacuna de oferta vai ser fechada. E isso muda completamente a dinâmica do mercado mundial de carnes, como vocês podem imaginar. Se apenas a China conseguiu dar todo esse suporte ao mercado brasileiro, com a saída de um importador desse porte em algum momento, muda completamente a dinâmica do mercado. Bom, a Jéssica Tuane Marinho, ela pergunta quais são as expectativas de consumo interno de carne bovina ainda esse ano e o que esperar do preço para o início do ano que vem, e também faz um elogio pela qualidade do conteúdo. Nós também agradecemos a audiência, Jéssica. Então, Fernando, o que a gente pode projetar para o início do ano que vem e como é que está a expectativa para o consumo interno de carne bovina, atendendo a pergunta da Jéssica? Mais uma ótima pergunta. Aqui no mercado doméstico, a gente vai ter problemas de consumo de carne bovina, porque ela é a proteína mais cara dentre essas que a gente acompanha aqui. O que acontece? Com o empobrecimento da população, com essa queda da renda, aumento do desemprego, a tendência é que os cortes nobres da carne bovina acabem ficando de lado. A perspectiva é que se aumente o consumo de carne de frango, carne suína, a carne bovina acaba ficando realmente numa posição mais proibitiva para o brasileiro médio. E para o primeiro semestre de 2021, a gente tem que observar como a recuperação econômica vai acontecer aqui no mercado brasileiro e de que forma a entrada da safra de boi gordo vai impactar nos preços do mercado. A tendência no primeiro semestre é que com a entrada da safra de boi gordo, os preços fiquem mais baixos em relação ao último trimestre. Isso é um movimento natural que a pecuária tem, tá? Entra a safra de boi gordo, acaba pressionando as cotações, mas de qualquer forma, a atenção em relação ao consumo doméstico fica com a queda da atividade econômica, que acaba levando o consumo de carne bovina, acaba reduzindo esse consumo de carne bovina e fazendo com que o consumidor médio acabe migrando para outras proteínas. Como eu já citei aqui, o ovo apresenta alta consistente de seus preços. Carne de frango também vai ocupar uma parcela, vai ter uma fatia grande de mercado por ser uma proteína mais acessível. E os cortes do dianteiro bovino também vão acabar sendo beneficiados. Quem acaba perdendo mercado são os cortes nobres. Tem que pensar também que muitos restaurantes talvez não sobrevivam a essa pandemia. Então isso também reduz a demanda por cortes nobres. É outro aspecto que a gente tem que considerar nos próximos meses. Em relação à demanda doméstica, tem que ficar muito atento aos processos de reabertura dos estados também, é sempre importante a gente citar isso, mas que a demanda vai ficar deprimida, ela foi amplamente prejudicada pela pandemia, e não pode ser diferente. É um choque de oferta, é um choque de demanda, é algo que a gente nunca viu antes, e espero não ver de novo, para ser bem sincero. Tomara, né? É isso que a gente está torcendo, nem só para o impacto na economia, saúde, em função de toda essa demanda que está reprimida, uma situação realmente que ninguém quer que se repita, e já torce que para o segundo semestre a gente possa contar com um quadro um pouco melhor. Falando em segundo semestre, a gente termina o primeiro semestre com um arroba do boi gordo a 220, 219, 218, 220 como referencial no mercado de São Paulo, um dólar a 5,30, embarques mensais acima de 150 mil toneladas, pelo menos para a carne bovina. Esse é o cenário que a gente encerra o primeiro semestre, agora estamos iniciando o segundo semestre. Eu gostaria então, Fernando, que tu conseguisse para nós projetar o que a gente pode esperar para essa segunda metade do ano. O preço tende a permanecer nesses níveis, pode subir ainda mais? Olha, tem espaço para mais reajustes sim da carne bovina e do boi gordo propriamente dito. O que acontece é que a demanda chinesa não dá sinais de arrefecer por enquanto. A gente vê uma China muito atuante no mercado, e isso tem sido o nosso grande diferencial, como eu já abordei aqui. O que acontece também é que o quadro de oferta é restrito nesse momento. Então essa combinação de fatores aumenta a expectativa de reajustes. No curto prazo, o que a gente vai ver agora? A gente está vendo o relaxamento da quarentena em São Paulo, por exemplo. É o maior centro consumidor do país. Então, com essa demanda voltando aos pouquinhos para o mercado,
aumenta a expectativa em relação aos preços no mercado paulista, aumenta essa possibilidade. É possível que no último trimestre do ano o preço do boi gordo supere a barreira dos R$ 230 por arroba e talvez com espaço para reajustes ainda mais consistentes. O que acaba limitando realmente é que mesmo com esse retorno gradual da demanda doméstica, o grande limitador é todo o dano que a pandemia causou ao mercado. Não tem jeito. A pandemia acabou moldando completamente os padrões de consumo, alterou completamente o perfil da demanda e, mesmo como eu já citei ali na pergunta do Rodrigo, a atuação dos frigoríficos muda em função dessa pandemia. E, enfim, a gente não sabe quantos restaurantes vão acabar fechando as portas, não sabe qual que é o potencial de consumo mesmo com esse relaxamento da quarentena em alguns estados. E também tem o risco da segunda onda de contágio, que é justamente o que a gente já viu, por exemplo, aqui no Paraná. Paraná reabriu e agora já teve que voltar para um isolamento mais severo. A mesma coisa está acontecendo em Goiás. Rio Grande do Sul também passa por uma situação parecida, Santa Catarina. Então, é possível que a gente evidencie uma curva de contágio, crescimentos da doença, exigindo o fechamento dessas economias e assim por diante, exigindo novas medidas de distanciamento social. Então, a gente fica sempre nessa incerteza em relação à demanda. Certo, Fernando. Bom, o Fábio Rubenich, também lá da agência Safras, ele pergunta se a arroba do boi gordo já não está chegando naquele ponto que o consumidor médio brasileiro não tem condição de absorver o repasse para o preço da carne bovina. Então, a gente já está o consumidor médio, ele vai ter mais dificuldades realmente em absorver esses reajustes da carne bovina e realmente aumenta essa tendência de migração para outras proteínas de origem animal. Agora, se olhar apenas para o setor interno, o cenário é muito mais difícil. O que acaba dando esse ponto positivo, que acaba suportando os preços, principalmente do boi gordo, é o mercado de exportação. Então, quanto mais o Brasil exporta carne, menor fica o seu quadro de disponibilidade interna. Por mais que a gente não tenha um consumo doméstico tão bom assim, a gente acaba evidenciando uma situação um pouco mais confortável em termos de preço, porque as exportações acabam compensando esse movimento. Certo, Fernando. Bom, lembrando ao pessoal que está acompanhando a live que a gente já ultrapassou de 45 minutos, a live vai durar no máximo 60 minutos. Quem tiver pergunta, quem tiver alguma questão para encaminhar ainda para o Fernando, para tirar suas dúvidas, por favor, pode encaminhar através do chat que a gente vai ainda encaixar algumas perguntas até o final desse período que a gente tem de conversa com o Fernando. Bom, Fernando, eu aqui, de minha parte, eu gostaria que o PIB global, o Fundo Monetário Internacional está projetando uma queda de 5%. Brasil, uma queda superior a 9%. De que forma isso pode atingir o mercado agropecuário? Há alguma perspectiva de alteração nessas projeções ou a gente tem que trabalhar mesmo com o segundo semestre de queda generalizada no PIB mundial? Bom, como a gente sabe, o impacto nesse segundo trimestre foi extremamente severo em função da pandemia, não tem jeito. Tanto que esses dados do FMI, eles mostram que a única economia que vai apresentar um modesto crescimento é a economia chinesa. Então, isso já é um sinal positivo para o setor carnes do Brasil. E ano que vem, a China já vai crescer próximo a 2 dígitos novamente. Então, já aumenta o otimismo novamente em relação às exportações. O cenário doméstico, como eu já citei, com essa queda da atividade econômica, aumento do desemprego, redução da atividade industrial, ou seja, tudo negativo, todos os indicadores não são bons, não poderia ser diferente, é só você analisar, por exemplo, o setor de automóveis, o que aconteceu, é terrível a situação, muito difícil, então não tem como você esperar mudanças na demanda doméstica para positivo. Infelizmente, o cenário é difícil, mesmo com relaxamento de quarentena, a gente não vai ver um avanço da demanda doméstica de uma maneira satisfatória. A gente não vai ver a demanda voltando ao patamar anterior à pandemia. E mesmo esse cenário de crescimento que o FMI está mostrando para o Brasil de 2021,
ele ainda tem que ser visto com preocupação, que é normal que esse crescimento seja maior, porque a comparação desse número de 2021 é com uma base mais deprimida da economia brasileira. Então, mesmo esses números de crescimento de 2021 não vão traduzir uma realidade muito melhor para a economia. Vai depender muito de como a agenda reformista vai ser adotada pelo governo no pós-pandemia, quais medidas o governo vai adotar para fechar o déficit das contas públicas. Como vocês puderam ver, o resultado de maio do déficit das contas públicas foi algo assustador, os números são muito ruins, e corrigir esse déficit no pós-pandemia é a grande chave para entender como vai ser trabalhado o desenvolvimento das atividades daqui para frente. Fechar esse déficit público é o ponto nevrálgico daqui em diante. Precisa dar seguimento à reforma tributária, à reforma administrativa. Só assim o Brasil vai ter um potencial mais amplo para sair dessa crise que, infelizmente, vai ser extremamente severa. Vai ser algo sem precedentes realmente. Fernando, então, para encerrar o nosso bate-papo, aquela pergunta: o que o produtor, o que o pecuarista, o que a indústria, quem mexe com o mercado do boi gordo nesse momento e em carnes em geral, o que ele deve ficar atento, a qual tipo de movimentação ele deve ficar atento no segundo semestre para aproveitar os melhores momentos para negociar? O que pode prejudicar esse comportamento do mercado e quais são os pontos que merecem uma atenção de quem mexe com esse mercado, Fernando? Bom, temos sempre que acompanhar as movimentações que acontecem dentro da China. Dentro dos nossos serviços, a gente sempre mostra como é que está o comportamento dos preços da carne no mercado chinês. A gente também acompanha os desdobramentos do desgaste que acontece da relação China-Estados Unidos, por exemplo. Essa relação é muito importante você acompanhar. Os Estados Unidos tentam responsabilizar a China em função do início da pandemia. Essa questão da lei que foi imposta em Hong Kong recentemente também aumentou essas tensões Estados Unidos-China. E como que o mercado, como que os países vão cobrar o Brasil, qual postura que o Brasil precisa ter em relação ao mercado chinês. Enfim, tem que estar sempre atento a esse tipo de noticiário. Acompanhar também o movimento do câmbio ao longo do restante do ano, isso é decisivo para o mercado brasileiro. Em relação ao mercado interno, prestar muita atenção nas questões envolvendo a demanda doméstica. Infelizmente, não são todos os frigoríficos que exportam para a China, então existe também esse mercado de animais que são destinados ao mercado doméstico. E esse mercado que vai acabar sofrendo mais durante essa pandemia, durante essa crise do coronavírus. Então precisa observar atentamente todos esses pontos. Agora, o cenário envolvendo o mercado chinês é sem dúvida o mais relevante para o mercado brasileiro de carnes neste momento. Tá certo, Fernando. Vou agradecendo, a live vai se encaminhando para o final. Eu te agradeço pelas respostas, agradeço a todos que estiveram assistindo a live, que mandaram perguntas, que acompanharam. Lembrar que todas essas informações que o Fernando colocou aqui, a gente tem na nossa plataforma de safras. Na próxima semana, a gente vai manter a live na sexta-feira, mas às 15 horas, em função do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do USDA. A gente vai conversar com Elcio Bento sobre o mercado de algodão, mas vocês não precisam esperar até lá para ter informação sobre o mercado agropecuário. Entrem no site do Safras, conheçam a nossa plataforma. Inclusive, nessa semana, a gente tem um benefício para quem acompanhou a live do Safras. Assim que esse bate-papo com o Fernando for encerrado, daqui a pouco, em questões de segundos, nós postaremos no Stories do Instagram uma promoção. Você arrasta para cima o post e será encaminhado para o site de Safras e Mercado e terá um acesso à nossa plataforma Safras por 20 dias. Para ter esse período estendido, porque normalmente a nossa demonstração é de 7 dias, para ter esses 20 dias, basta você utilizar o código SAFRAS20. SAFRAS20, e você vai ter acesso à nossa plataforma de Safras, onde você tem cotações, estatísticas, notícias, análises, e você pode também contar com as informações, com as análises do Fernando sobre o mercado do boi gordo e também sobre as demais
sobre os demais produtos do mercado agropecuário brasileiro. Eu agradeço novamente ao Fernando, muito obrigado pela presença. Fernando, mais alguma palavra sobre esse mercado? Não, tudo perfeito. Eu agradeço a presença aqui, espero comparecer em outras lives daqui para frente. Sim, teremos oportunidade. Vamos fechar um cronograma até o final do ano e pelo que está acontecendo no mercado, com certeza haverá uma boa demanda por informações do mercado boi gordo. Te agradeço, Fernando, novamente. Agradeço a todos que assistiram. Na próxima sexta-feira, 15 horas, o assunto será algodão e eu espero vocês. Até lá. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.